acaba quando você vive o processo. A gente vive muitos desertos, mas se o deserto que você está hoje é por falta de conhecer quem é Jesus, de viver a sua conversão, de viver a sua libertação, cura, traumas e feridas, e a santificação, viver em santidade, obediência e jornada cristã, se você não tem isso, então é isso que você precisa. Vivemos muitos desertos, né? Mas o deserto da restauração pessoal e restauração familiar, eu acredito que é o mais profundo, porque ele é completo. E quando nada mais importar na sua vida, até que nada mais importe, você aprende a amar a Deus acima de todas as coisas, aí acaba. Acaba o seu deserto, porque essa é a chave. A chave é Jesus. É Ele quem vai fazer. Eu acabei de falar pra vocês. É a última chamada pra gente começar a escola do deserto. Por que a escola do deserto é algo que eu tenho que entrar, Natália? Porque a Natália viveu a mesma coisa que eu tô vivendo hoje. Então Deus capacitou ela para compartilhar com o mundo aquilo que Ele fez na vida dela. No caso sou eu. Por isso que eu tô chamando vocês. Vamos, gente. Vamos viver a unção e a autoridade de Jesus nesse deserto. Vamos viver com pessoas. Vamos viver com pessoas que já viveram e que são ponte para levar você até o final desse deserto. Você não está sozinho, você não precisa estar sozinho. Não é uma receita de bolo, é apenas uma esperança para te dar uma nova visão, para renovar a sua mente e restaurar a sua mente a partir daquele que criou todas as coisas. Eu soube que havia acabado o meu deserto e eu tinha saído dele quando eu estava orando um dia. Faltava uma semana para o meu marido voltar para casa. E eu falei assim, Deus, eu não me importo com o tempo. Eu sei que meu marido vai voltar. Eu sei que eu tenho uma aliança com ele, o Senhor vai cumprir. Eu também tenho uma aliança contigo, o Senhor vai cumprir. Sua promessa, o Senhor não muda? Eu não me importo. Desde que eu não saia nunca mais da sua presença, porque isso é a única coisa que me importa. E desde então eu tenho aprendido a viver todos os dias na presença até que nada mais me importe. Desafios, lutas, nós temos. Mas a partir do momento em que eu saí do deserto, eu recebi a paz que excede todo entendimento. Então foi consumado, tudo se fez. Então Deus me entrega as promessas. E me entregou o casamento. E me entregou meu marido de volta. Vem pra escola, mulher. Vamos aprender. O mais importante é o descansar. Você não vai conseguir descansar se você mantém uma mentalidade carnal, da sua carnalidade. Você não vai conseguir descansar se você não conhecer o que Deus tem preparado para você. Como que você vai dormir tranquilo se você não sabe se amanhã vai cair aquele dinheiro na sua conta? Não, você sabe, tá programado. O seu chefe já programou, tá lá, você sabe, então você descansa. É a mesma coisa. Com Deus, você tem a Bíblia, você tem a palavra dele, você tem as promessas, você fala, eu sei que vai acontecer. Então eu descanso. Mas você precisa renovar essa mente, você precisa colocar coisas novas aí. Você precisa mudar a sua mentalidade para a mentalidade de Cristo. E viver esse processo de deserto e sair dele. Vem para a escola. Porque nós não vivemos por aquilo que a gente vê, nem por aquilo que a gente ouve os outros dizer. A gente vive por aquilo que está na palavra, aquilo que o meu Deus está falando. Poxa, eu não entendo. Então eu preciso conhecer esse Deus. Olha só o indício de que eu preciso viver um processo. O outro não quer mais, mas Jonas também não queria cumprir o propósito dele. Mas ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. E Deus fez o quê? Buscou ele. Deus buscou ele. Vai fazer. É a mesma coisa que Deus fez comigo. Eu tinha uma aliança com Deus. Eu restaurei essa aliança com Deus. A aliança com o meu marido, ele foi buscar. Ah, livre-arbítrio. Gente, já falei tanto sobre isso. Livre só estamos em Cristo. Não tem livre-arbítrio para quem tem aliança. Então Deus busca e traz o outro no momento certo, no tempo certo, quando você sai do seu deserto. Mas você não tem que ver. Você só tem que confiar, independente
do que você está vendo. Você não vai entender isso enquanto você não ativar sua ótica espiritual. Olha só o que a gente vai estudar na primeira semana, semana que vem. Enquanto você não ativar sua ótica espiritual, você não vai entender o seu processo, o seu propósito. Você vai estar estagnado. Você precisa entender o mundo espiritual, entender por que você está aí, entender o que você precisa fazer, aquilo que precisa ser liberto, para você viver o segundo passo, para você caminhar na sua jornada cristã. Mas a mudança não acontece no outro, ela acontece em mim primeiro. A restauração da aliança com Deus é em mim, em primeiro lugar. Depois ele faz o resto. Ele faz, não eu. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que ficar esperando esse marido, eu não tenho que ver o que ele está fazendo. Eu tenho que olhar para a cruz, olhar para o alto. Esse é o segredo. É o seu secreto que é o segredo. Você tem se sentado à mesa do seu pai para receber, sabe, aquela cura, aquele colo. Você tem vivido o seu processo se alimentando somente daquilo que é eterno? Porque se a mudança não aconteceu em você, quer dizer que você não está na mesa. Agora, se você está olhando para a mudança do outro, então você está correndo atrás do vento, porque você está anulando a palavra de Deus. Você só está olhando para as circunstâncias, e crente não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que lê. Então, que lugar que você está hoje? 8 meses no deserto e nenhuma mudança. Como pode? Como pode? Deus fez na minha casa em 2 meses. Em 2 meses, Deus restaurou a minha vida e a minha família. Mas eu vivi um processo profundo com Ele. Você está vivendo esse processo profundo com Ele? Essa escola de deserto, Deus tem trazido no meu coração há 7 anos. Um lugar assim, onde Ele pudesse falar com vocês, onde Ele pudesse direcionar através da minha vida, através do que Ele fez em mim, aquilo que Ele quer fazer na sua vida também. Não é só sobre o seu casamento, é sobre uma linhagem inteira aí, uma nação que precisa ser restaurada. Então, a ilusão está na sua mente, as mentiras do mundo, do diabo, está na sua mente. Por que você não vai viver esse milagre se é o que Deus mais quer? O que impede? Deus, é só aqui, ó. Você limita o poder de Deus. E você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se colocando em conhecer o seu Pai, se colocando em se arrepender dos seus pecados, dos pecados geracionais, dos seus pais, os padrões que você repete na sua vida hoje, que vem lá de trás, confessando esses pecados, se libertando deles, andando em obediência e santidade, negando a si mesmo, perdoando. Tudo isso só é possível através do Espírito Santo aí dentro, porque você não consegue fazer nada sozinho. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você não precisa de um curso. Eu falo do curso aqui pra vocês, da escola de deserto, porque Deus me capacitou para ajudar vocês. Não tem nada de errado nisso, porque é Ele quem vai fazer, eu sou só uma ponte. Mas é Ele quem faz. Você só precisa se colocar, mas você está segurando alguma coisa, tem alguma coisa aí que você não confessou, não largou ainda. Os meus esforços não compram Deus. Eu só conheci a Deus quando aprendi a desfrutar da mesa. Se eu não estou sentada à mesa com o meu Pai, ninguém mais que estiver comigo, ninguém mais vai me completar, porque eu já sou completa nele. Eu não preciso de ninguém mais. Eu viver uma superação é uma coisa, eu viver uma restauração é outra. Eu viver uma superação de uma dor acaba trazendo uma reconciliação com meu cônjuge. Mas se eu não viver uma restauração com Cristo, eu não vivo uma restauração da minha casa. Reatar é uma coisa. Separou. Restauração é outra, porque quando Deus restaura, Ele restaura todas as coisas. Todas as coisas. Nada fica pela metade. Porque faz parte do processo, é a melhor parte. O Senhor está te revelando tudo aquilo que você precisa abrir mão. Tudo aquilo que precisa sair.
sabe? Porque Satanás, ele tem um domínio, ele tem um atestado lá dos pecados que seus antepassados cometeram, que você também. Enquanto você não confessa e não tira isso das trevas e coloca na luz, ele tem um domínio sobre isso. Então, arrependimento, confissão, perdão, tudo isso vem à tona, porque tá no oculto. Então, se Deus está te revelando, glória a Deus. Trabalhe nesse processo, ressignifique com Ele isso. Ele vai te levar em todos os momentos das coisas que aconteceram, para te mostrar que Ele estava lá. Ele vai ressignificar aquilo. Ele vai mexer ali naquele cenário que você tem aqui dentro e vai colocar Ele, você vai enxergar Ele. E aí vem a cura, aí vem a libertação, aí vem todo esse processo. Totalmente. Eu vivi 2 anos dentro de um deserto na minha casa. 2 anos, não foi um deserto, foi 2 anos de vale. 2 anos de vale, depois 2 meses no deserto. Então, o deserto, na verdade, é quando você entende que Deus está com você. Um vale é quando você só vê um vale de ossos secos e você não vê Deus ali, né? Então, quando você chega no deserto, você entende, mesmo dentro do casamento, mesmo fora do casamento, que você precisa de um tratamento com Deus. E esse tratamento, ele vai acontecer nesse processo, que você só vai sair dele quando você estiver pronta. Porque ninguém sai do deserto semi-pronto ou quase pronto. Não, só sai quando estiver pronto. Então vai depender de você, vai depender da sua entrega nesse momento para poder sair desse deserto. Então, você também é uma convidada para participar da escola. Com certeza, totalmente certeza. Não. Você não viveu uma restauração. Porque quando seu marido volta e você está restaurada, curada, conhece seu pai, foi liberta, agora está em santidade, ele restaurou todas as coisas. Não tem nada fora do lugar. Então, se vocês voltaram, ainda tem brigas, discussões e tudo dando errado, quer dizer que tem alguma coisa aí que vocês não abriram mão ainda. Quer dizer que tem alguma coisa que vocês ainda precisam viver e geralmente começa em mim, não no outro. Eu não tenho que esperar mudança no outro, eu tenho que começar a mudança em mim. Deus não faz nada pela metade. Não, Ele faz a obra completa. Então você ainda precisa buscar a fundo. Sair da superfície do rasinho e mergulhar em águas profundas para ver peixe grande que só tem lá. Se você está vivendo um processo com o Espírito Santo, veja bem, quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Para lá ele ser tentado pelo diabo. Se você está vivendo um processo com o Espírito Santo, o diabo não pode tocar em você. Ele só vai tocar em você se você estiver devendo alguma coisa para ele. Se ele tiver domínio de alguma coisa ainda. Tem alguma coisa lá nas trevas com ele? Porque a partir do momento que você está em obediência e santidade, confessou tudo, não tem nada mais lá, ele não tem autoridade e domínio nenhum sobre sua vida. Agora, se está havendo uma retaliação, batalha espiritual é uma coisa. Agora, retaliação, ele está te pegando, te massacrando, peraí, ele está tendo domínio sobre você. Então, olhe para aquilo que você ainda não abriu mão, para quem você ainda não perdoou. Entende? Esse é o processo. Não olhando para isso. Ai, Natália, parece tão fácil quando você fala. Eu não vou ser leviana, falar que é fácil. É desafiador. É desafiador porque quando você olha para alguém que foi traído e você vê que Jesus foi traído e ele ensina você a como viver uma traição. Olha só. Ele foi traído por todos nós. Nós colocamos outros deuses acima dele. Ele nos chama de povo adúltero por conta disso. Ou seja, nós traímos, adulteramos contra o Senhor. Por que eu não posso perdoar alguém que erra como eu? Então, renovação da minha mente. Meu marido está sequestrado, meu marido não é esse cara. Então eu vivo a mentalidade de Cristo. A dor é superada quando você ressignifica, quando você olha para você e você vê, eu errei tanto quanto o outro. E o processo começa. Você quer desistir porque você está olhando para outro lugar. Recalcula a rota. Você não tem que olhar para os lados nem para trás, você tem que olhar para cima.
É lá que tá suas respostas, porque os seus vazios são completamente, inteiramente, profundamente da largura, da altura, da profundidade de Deus. Acredite quando eu falo, você não precisa depender do seu cônjuge, você depende de Deus. Você quer desistir porque você está olhando para o lugar errado. Você quer desistir porque você está buscando o seu marido e não é esse o propósito do deserto, da restauração, não é esse o propósito. O propósito é aquilo que é eterno. Tudo aqui é passageiro. Você tem que olhar para algo maior, algo que está acima disso tudo que você está olhando. Porque é nesse lugar onde a gente se humilha e fala, Senhor, eu não tenho forças. É aí que ele olha para você, mas você não precisa ser forte, sou eu. É na sua fraqueza que eu te fortaleço. Você precisa se humilhar. Você precisa de quebrantamento. Você precisa se jogar aos pés da cruz e olhar para o sacrifício de Jesus, aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou pelos seus pecados. Ele já fez tudo. Você só precisa buscar o Pai, buscar a sua herança, buscar a sua identidade. Toma posse dela. Fracos, impuros, imperfeitos, somos todos nós. Nunca seremos como Cristo. Somos a imagem e semelhança dele, mas ele é o único ser perfeito. Mas eu tenho que ser como ele todos os dias da minha vida, para que minha vida tenha sentido. Abraçando Jesus, abraçando o amor dele, ressignificando essa rejeição, ressignificando a rejeição lá atrás, que eu vivi talvez na barriga da minha mãe, a rejeição do abandono, ressignificando tudo isso. E você abraça Jesus e Jesus te preenche. E você tem nele um amigo, um esposo, e você tem nele um confidente, um juiz, um médico. E você não precisa de mais nada. O seu pai não te rejeita, o seu pai está te chamando. Pelo contrário, né? Ele está te chamando. Ele não rejeitou você, ele sempre esteve aí. Só você que não enxergou. Só você que não entendeu ainda. Deixe seu marido lá. Deixa ele lá. Busque aquilo que é eterno. A única coisa que você precisa é Jesus. Não faz parte do processo desistir. Poxa, Deus nunca desistiu de você. Você vai desistir do seu processo, da restauração da aliança com Ele, com Deus? Por quê? Deus tem levantado pessoas, casas, famílias, os verdadeiros adoradores para viver o verdadeiro avivamento dentro dos seus lares, dentro dos seus corações. Vai desistir de uma vida eterna ao lado daquele que te criou? Como assim? Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para os filhos dele. Você que é mãe, você que é pai, você vai dar pedra e cobra para o seu filho quando ele tiver fome, quando ele pedir alguma coisa, ao invés de dar um pão, você vai dar uma pedra? Não vai. Você vai dar o melhor, você vai dar um banquete. Por que você não está no banquete ainda? A gente está aqui te esperando.